Família, se nos últimos anos você teve que fazer um regime forçado de Vasco, olha, pelo menos nesse período de abril e maio, você vai ficar gordo, hein? Um barrigão, porque é Vasco direto, família vascaína. Jogou um jogo, 3, 4 dias, tem Vasco. Mais um, 3, 4 dias, tem Vasco. É isso. Vamos lá, né, Vascão? Tá definido o confronto do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, por isso que eu tô vendo aqui o calendário, é jogo toda hora agora. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, iniciando esse vídeo. No ano passado, tirando ali, né, a terceira fase, que o Vasco, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o Vasco estava no pote 2. E aí na terceira fase acabou enfrentando o Fortaleza. E aí tinha ali um ou outro time pior que o Fortaleza. O Vasco não pegou o mais tranquilo não. Mas nas oitavas e nas quartas, o Vascão deu sorte no sorteio. Pegou o Atlético Goianiense, que era o mais fácil, eu acho, o mais tranquilo, né? Podemos colocar assim, e também o Atlético Paranaense, que era bem pau a pau. Tinha o Capelani com a loucura dele, né? A galera lá também que torcia pra eles, mas era um jogo pau a pau. Thiago, eu não tô entendendo pra onde você tá indo, irmão. Vai falar que tá com medo do Operário. Não é isso, né? Não estou com medo, mas entendo que o Vasco pegou aqui um dos piores confrontos e a gente vai debater sobre isso. E claro, não tem como não falar de Fábio Carille. Olha, família, não somente a atuação do Vasco está incomodando, mas a postura do Carille em mais uma coletiva em pontuar o comportamento da torcida. Eu vejo aqui nos comentários, eu até li um ali falando, né, que o Carille tá certo, a torcida do Vasco sempre atrapalha, e eu tenho muita dificuldade de ouvir esse tipo de coisa. E olha só, não é jogar pra torcida não, não é jogar pra torcida. Eu acho que a galera só acompanha o Vasco, não é possível. Não assiste outros clubes, outros torcedores, o próprio Carille. Onde ele tava? Nossa, a galera lá apoiava, né? Poxa, pelo amor de Deus. E aí eu quero trazer aqui o Breiler, que é vascaíno da ESPN, pontuando ali, zoando até o Carille no ao vivo. Edu Dracena. Tu lembra do Edu Dracena? Porque ele, acho que nem jogou aqui, cara, em nenhum time do Rio. Não jogou, mas ele tá agora como comentarista lá no Jogo Aberto, né? Na Band. Até ele ficou revoltado com o Carille, falando da torcida. Pra tu ver, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Esqueci de falar também do PVC. Estava hoje no programa da UOL Sports, falando sobre os confrontos da Copa do Brasil. A apresentadora perguntou, se tiver que escolher uma zebra nesses confrontos, adivinha? O PVC escolheu. Chega aí, família! Mas antes, dá aquela força pro Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre esse confronto aí da Copa do Brasil, terceira fase, Vasco contra Operário, campeão estadual lá no Paraná. E por que eu tô falando aqui dessa maneira, falando que o Vasco deu sorte no ano passado, nas oitavas, nas quartas? Thiagão, pelo amor de Deus, é o Operário. Mas assim, família, quando a gente tá aqui avaliando os confrontos, eu entendo que o Vasco ficou um dos piores, né? Porque, olha aí, o Botafogo pegou o Capital, Fluminense, Aparecidense, Flamengo, Botafogo da Paraíba, Fortaleza, Retrô. O Retrô tá na Série C, né? Mas fez um jogo difícil aí, né? Contra o Sport. Vasco. Retrô quase, né? Pegou lá o campeonato estadual. Me parece que o Sport ganhou nos pênaltis, né? O Retrô perdeu o primeiro jogo. Me corrijam aí. Perdeu o primeiro jogo e eu acho que ganha do Sport na Ilha do Retiro, numa parada assim, vai pros pênaltis. O Sport foi o campeão. Brusque contra Atlético Paranaense. E aqui começam os confrontos que eu entendo que dá pra gente debater. Santos e CRB, porque o CRB é um time da segunda divisão. Novo Horizontino, que deu muita dificuldade nas oitavas no Paulista, lá contra o São Paulo, né? Na minha opinião, o Novo Horizontino foi prejudicado. Essa partida era para ir para as penalidades. CSA e Grêmio, mais tranquilo. E aqui também tem um confronto, né, de Série A contra a Série B. E assim, família, na minha opinião, o confronto mais difícil ficou para o Palmeiras, né? Então, nesse sentido, o Vasco deu até sorte, que é um confronto de Série A. Palmeiras contra Ceará. Mas eu entendo que do Vasco é um dos mais difíceis. Por quê? O Cruzeiro pegou o Vila Nova, também é um time de Série B. O São Paulo pegou o Náutico, né? O Maringá, né? Tem um jogador aí, né, que o Vasco estaria interessado, não sei se é verdade, que foi vice-campeão estadual contra o Operário, vai pegar o Galo. Criciúma e RB Bragantino, Internacional e Maracanã. Tá aí, Operário e Vasco da Gama. Assim, eu tava acompanhando um influenciador falando sobre a Série B. Entendo que ele conhece, né? Os times da Série B. E ele falou que vê muito potencial no Operário para brigar pelo acesso esse ano.
Então, eu entendo que o Vasco está entre os confrontos mais difíceis. Do Corinthians também é complicado. Do Cruzeiro, Vila Nova. Tava assistindo Vila Nova e Coritiba. Eu gosto de assistir algumas partidas. Cara, não vi muita coisa no Vila Nova, mas estava jogando fora de casa. Mas tem um detalhe. Olha que o PVC falou sobre esse confronto contra o Operário e a zebra dele. Se liga só. Acho que não é aí. Eu acho que fora Palmeiras e Ceará, que é o confronto único de Série A, e, portanto, o confronto mais difícil, o Vasco e o Operário é um confronto difícil. O Vasco contra o campeão paranaense. Se fosse o Londrina, se fosse o Atlético Paranaense, se fosse o Curitiba, a gente ia olhar de um jeito diferente. É o campeão paranaense. O Operário é um time difícil, um time que cresceu muito, se fortaleceu muito nos últimos tempos, o Fantasma, e vai ser um adversário difícil para o Vasco também, por tudo que a gente falou do Vasco agora há pouco. O Vasco não está no momento seguro. Tá, né? Se tivesse uma zebra, sempre costuma aparecer. Se tiver que apostar numa zebra aí, vocês iriam em qual? Não, eu aposto, se for apostar numa zebra, eu aposto no Operário. No Operário? É. Operário de Ponta Grossa? É. Operário contra o Vasco. Olha lá, PVC, vira essa boca pra lá. Mas a gente já vai falar sobre essa opinião aí do PVC. Mas antes, olha o que eu tava vendo na Super Vasco. Cria do Vasco, Miranda, foi anunciado pelo Operário recentemente. Poxa, tinha uma galera aqui no canal mesmo, né, que olha, defendia o Miranda, cara, e o Miranda poderia ser isso, aquilo, líbero, ou jogar de primeiro volante, porque ele tem qualidade, é o torcedor do Vasco, por isso aqui que às vezes eu assumo pra vocês que eu sou carente, né, porque olha, defender o Miranda, não é ruim de bola não, mas também ele é tipo um esforço da vida, sabe? Que carrega o mundo nas costas, assim, parece que corre com 5 sacos de cimento nas costas. Não dá, né, família vascaína? Mas torço muito pela carreira dele. Recentemente ele estava, né, no Amazonas, acho que passou pelo CRB, agora tá no Operário, assim. Poxa, tendo uma avaliação somente do atleta, esse é o nível dos times, né? Nunca achei que ele ia vingar no Vasco, família vascaína. Mas assim, olha, em relação ali à opinião do PVC, eu nem acho que é a marcação dele, tá? Dessa vez eu não acho, não. Porque, por exemplo, tô de fora. Eu tenho que escolher alguma zebra aqui nessa fase, ficaria nos jogos o Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Bahia. Poxa, Palmeiras dá pra dizer que é uma zebra, porque é um confronto de Série A, dá, né? Então aqui, sairia desses 6, sabe? Então é marcação dele, né? Falar do momento do Vasco, o Santos também não tá lá essas coisas. O CRB também foi campeão estadual, aí pode ser, né? Porque ele é da mídia lá de São Paulo, pode até ser essa marcação, mas eu acho que sairia desses confrontos aqui, uma possível zebra. Flamengo, Botafogo, Internacional, Fluminense, entre outros aí, Fortaleza, pô, não dá pra tu apostar numa zebra dessa, né? Se acontecer, pô, é isso, até torço pra isso, mas é muito difícil. Agora, começou bem, né, o campeonato da Série B, me parece que ganhou do Criciúma, fora de casa por 2-1. Criciúma tem o Juninho, né? Também passou pelo Vasco. Mas assim, família, ponto positivo é que o Vasco vai decidir em casa, então tem que ajustar essa questão de jogar fora de casa, né? Que o Vasco tem uma postura muito ruim fora de casa. Às vezes consegue ali o resultado e para de jogar e é pressionado e não consegue respirar e o adversário marreta. Isso é desde o ano passado. Então nesse tipo de competição, né? Principalmente nessa fase agora que você vai conseguir, né? Decidir em casa, você tem que construir um bom resultado fora de casa e não tem resenha, né? O Vasco é o favorito, mas, né, não pegou o adversário mais tranquilo dessa fase não, família vascaína, mas queria saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar, né, essa situação aí do Fábio Carille, que mais uma vez aproveitou ali na coletiva para reclamar dessa situação. Ele está até pontuando, né, que a torcida está no seu direito, mas atrapalha. E eu entendo que muita gente vai concordar com o Fábio Carille, que esse clima acaba pressionando e o jogador acelera um passe, uma tomada de decisão que ele poderia ter mais tranquilidade, e a galera abafando ali. Cara, mas isso é Vasco. Isso é Vasco. E aqui eu não estou jogando pra torcida. Eu conto pra vocês aqui a minha experiência. Não tô falando que eu sou sábio não, tá? Tô falando que é o que eu vejo aqui nas redes sociais, família. Porque eu gosto, né, de trazer aqui reações, opiniões contrárias dos adversários, pra eu entender também qual é o momento, qual é o jogador que tá se destacando. Isso pra trocar uma ideia aqui com vocês também sobre cada partida. E aí, cara, poxa, nesse período, recente agora, de Campeonato Paulista, eu tava vendo alguns tricolores, torcedores do São Paulo, mas, meu Deus do céu! Cara, o Vascaíno é muito tranquilo. Do Palmeiras também. E assim, times... Pô, o São Paulo foi campeão aí da Copa do Brasil um tempo atrás. Palmeiras nem se fala. Então, essa resenha que o torcedor do Vasco atrapalha, pressiona... Cara, eu não consigo aceitar. Respeito até a sua opinião se você pensa diferente de mim. Mas eu não consigo aceitar. Porque existe essa pressão quando um time não está performando em todo lugar. E me admira o Carille meter uma dessa. Me admira o Carille meter uma dessa. Se ele vem do Santos... O Santos campeão da Série B. Na última rodada, os caras estavam pegando no pé do Carille.
Aí o time não estava performando, não estava tendo a intensidade, não estava conseguindo ser superior aos times da Série B com um investimento de Série A por causa da torcida? Ou por causa do trabalho do Carille? Eis a questão, né, a família vascaína. E aí começa a ter um clima pesado, né? Porque a Força Jovem colocou aí nas suas redes sociais, né? E destacou o seguinte: primeiro, sobre a fala do Léo Jardim, tá aqui, ó. Quem era você? Além de ser uma pessoa arrogante, menospreza as crianças que vão falar com você. O externo que você tanto fala é o maior patrimônio do clube. E aqui sobre o Carille, ó. Sai correndo em disparada, como se a torcida não valesse nada. Culpar a torcida por atrapalhar o time, mas incentivamos até o final. Você não merece estar no cargo que está. Não joguem a responsabilidade de vocês para outras pessoas. Eu estava vendo o vídeo também, né, do Fabinho, presidente da Força Jovem, né, colocou também a opinião dele ali, falando que o Carille não consegue organizar o time e tudo mais. Tá vivendo do Verratti, o Verratti está salvando o trabalho dele, critica também o Léo Jardim. Quem era você antes do Vasco? Estava lá perdido na França, não quer renovar, vaza. Começa a criar um clima que não é interessante na família vascaína. E assim, eu acho isso. Não dá para entrar nessa resenha. Eu estava vendo lá, até reagir no outro canal, o Rizek falando exatamente isso. Como você vai entrar nessa rota de colisão com a torcida do Vasco, meu irmão? Que isso? Que loucura é essa? Que loucura é essa? É a torcida do Vasco que mantém o Vasco de pé como um clube grande. A verdade é essa. A galera quando brinca aí, se não fosse a torcida seria uma portuguesa, sei lá, é verdade, porra. Ué, como é que vocês querem meter uma dessa? E assim, em relação ao Léo Jardim, é um cara que eu torço muito, é um cara que eu quero que renove, né? Por mais que ele deu essa declaração falando que é a primeira vez que ele vive isso, o time ganha, a torcida vaiando, cobrando, não foi para os jogadores. Não foi para os jogadores. Pelo que eu vi na televisão, foi para o Carille. Mas, Léo Jardim, tem uma questão também, por exemplo, né, que recentemente muitos de vocês que estão vestindo a camisa do Vasco proporcionam para a torcida, olha, poucas e boas. Né? Eu sei que você foi muito importante na campanha da permanência, 2024 também, mas você tem que entender que o Vasco de vocês já tomou uma porrada para o Criciúma, já tomou uma goleada pro rival, já perdeu pro Juventude sem dar um chute no gol. Poxa, já foi eliminado numa semifinal de campeonato carioca para o Nova Iguaçu e a torcida tá lá. Então tu acha que não vale a pena ter essa torcida aí apoiando, cobrando que seja, porque vocês, cara, tem que ditar o ritmo da torcida. Se vocês performarem contra um time amador, que a verdade é essa, tu acha que ia ter alguém vaiando? Tu acha que alguém ia estar cobrando alguma coisa, meu filho? Poxa, Léo Jardim, mandou mal nessa, rei. Mandou mal, pô. Mandou mal. Sei que tem um ou outro torcedor que acha que o Carille tem razão, que o Léo Jardim tem razão, que o Verratti tem razão. Não, mas vocês têm que entender o torcedor do Vasco, pô. Eu tô dando um exemplo aqui de torcidas que conquistaram recentemente e o time começa a jogar mal, não tá nem aí, tá xingando, tá berrando, tá cobrando da mesma maneira que a torcida do Vasco, que não vê um título há anos, tá cobrando. Pô, não consigo entender, sabe? E aí, família, antes de trazer aqui, né, o Breiler, deixa eu destacar aqui essa opinião do Edu Dracena. Perdão, tá aqui, ó. Edu Dracena faz duras críticas ao trabalho de Fábio Carille no Vasco. Aspas, ó. O Vasco não pode ter essa dificuldade em todo o jogo. O torcedor tem o direito de cobrar. Ele está na razão. O Carille tem que fazer o time jogar. Cabe ao treinador dar tranquilidade para os jogadores dentro de campo. Extrair o melhor deles em campo. Tá aí essa opinião do Edu Dracena após a vitória do Vasco sobre o Porito Cabello, e o Carille foi vaiado e xingado. Tá aí, família vascaína. Agora deixa eu trazer essa opinião aqui do Breiler. Tá na tela. O camarada também não se ajuda, né? Por quê? O time nessa situação, time ainda devendo boas atuações, e o Carille de novo vai reclamar de torcida? Não dá. E, na boa, nesse momento, se você é torcedor do Vasco e o Carille fala pra você, torcedor do Vasco, por favor, apoie a equipe, não vai, senão vai prejudicar o time, o que você vai falar pro Carille? Na boa. Então, o Carille precisa se ajudar. Um ponto, tem a parte da comunicação, tem a parte de campo, e aí entra o estofo também. Quem tem mais autoridade e legitimidade de passar algum recado para a torcida do Vasco? Fábio Carille ou Pedrinho e Felipe, que são ídolos, que prestaram serviços em campo e que são gigantes. Mas, foram cracassos, mas como dirigentes, têm ficado ali debaixo do tapete, aparece só na hora conveniente. Se está fechado com o Carille, se acredita que o trabalho do treinador vai virar e vai deslanchar, precisa dar o respaldo para ele nesse momento. E até eu entendo essa coisa do ambiente. O jogador começa a ficar mais tenso, mas é o time
que dita o ritmo de torcida. A gente sabe isso. Claro. E com todo esse ambiente, toda essa atmosfera, você já sabe o que vai acontecer Então, se o Vasco perder pro Sport. Né? Eu também, infelizmente, porque a coisa lá, eu também acho. Não vou nem... E o futebol é assim. Vou até sair da minha posição para mostrar o que vai acontecer com o Carilli. O que vai acontecer? Vai lá. Ao vivo? O Sport vence o Vasco em São Januário, E aí? professor Carilli. E aí? Vai, vem aqui, vem com ele. E aí? Ali no E meio, aí, o no que meio. aconteceu? Vai. O que aconteceu? Vai. Vai embora. Não, você tá caindo. Inveja do joelho do caindo a Brenner. calça. Vai embora. Tchau. Tchau, Brenner. Vai embora. Mas é isso que vai acontecer. Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio ou longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida Cruz Maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título, desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade, o Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Família, acabei esquecendo de comentar com vocês que eu também fiz esse corte aí do Marcelo Santana, né, no sorteio da Copa do Brasil, e ele comentando aí sobre o Fábio Carilli e confirmando, né, basicamente que existe uma pressão, que o treinador está sendo, né, avaliado jogo a jogo. Agora, pegando aí o gancho do Breler, não tem como não concordar, né? Eu também acho. Perdendo esse jogo aí para o Sport, não tem como, né, manter o Fábio Carilli. Eu acho um erro, tá? Eu acho um erro da diretoria do Pedrinho manter o Fábio Carilli. Eu sei que os jogadores compraram essa briga aí, então beleza, de repente a gente vê uma outra postura, né, um time mais aguerrido, brigando por cada bola, como foi, por exemplo, o Hugo Moura ontem, tá? Partida, muita raça, muita vontade, muita atenção. Foi uma boa partida do Hugo Moura sem bola, cara. Correu muito ontem. O Dé estava até destacando isso. Então, que esse espírito do Hugo Moura, né, possa ser o espírito do Vasco no coletivo, no geral, né, para esse confronto aí contra o Sport, que não vai ser nada fácil. Nada fácil. Mas eu até, no vídeo de mais cedo, coloquei aqui algumas opiniões, né, do Pedro Moreno, da Sport TV, do Fernando Campos, que é vascaíno lá da ESPN, e os dois, né, pensam da mesma forma que eu, e eu entendo que a maior parte da torcida do Vasco também da mesma forma. Não tem sentido você seguir com o Carilli, porque é um trabalho que não tem evolução. E o meu ponto é, porque a galera do grupo de membros tá de prova, a galera aqui também, eu estava entendendo o seguinte, poxa, o Carilli ainda merece mais tempo. Merece mais tempo, porque o Nuno chegou agora, o Garré chegou agora, o Lloyd, sinceramente, né, eu li mais uma boa hoje, conseguiram contratar um jogador pior que o Emerson Rodrigues. Cara, o Lloyd tem muita dificuldade. Mas o ponto é, minha visão sobre o Carilli, cadê a defesa? Do jeito que tá indo, o Vasco vai passar dos 50 gols, como foi em 23, como foi em 24. A justificativa, o ponto principal para a contratação do Carilli é isso, ajustar isso, resolver isso. E ele não vai resolver isso? O time vai continuar tomando 3 do Melgar, 3 do Corinthians, poderia ser 5? Vai tomar gol todo jogo? Poxa, não tomou ontem, gente, porque, faça-me o favor, se eu sair aqui agora, nas ruas de Queimados, hoje é que dia? Não, tô confundindo, quarta-feira. Tem uma galera que toma um gelo já na quarta-feira, come um churrasquinho, pá, galera alcoolizada. Formar a linha de 4, eu e mais 3, não vai tomar gol do Porto Cadete, cara. Não vai tomar. Sabe, família? Então eu acho que o Carilli deveria, né, seguir seu rumo, mas claro que eu espero muito uma mudança de postura, uma boa atuação, porque não pode de forma nenhuma, né, pensar em outro resultado a não ser a vitória contra o Sport. Nesses 2 próximos jogos, na verdade, o Vasco tem que ir em busca dos 6 pontos contra Sport, Ceará, com todo o respeito. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não vai, mas o Vasco tem que buscar esses pontos, porque depois Flamengo, Cruzeiro, se eu não estiver enganado, e Palmeiras. Olha essa sequência. Fui, família! Tamo junto!